meu nome é Lucas e hoje nós do Grupo 7 vamos falar um pouco sobre análise emocional por voz. Bem, primeiramente é interessante a gente começar falando sobre emoções, que são algo presente no nosso cotidiano e muitas vezes a gente acaba misturando elas com reações que o nosso corpo tem ao vivenciar algum estado emotivo. E essas reações são de suma importância para que a gente possa identificar essas emoções através de alterações de voz. Diversos estudiosos já tentaram entender e criar teorias sobre as emoções, e por isso nós trouxemos algumas das principais, sendo a primeira a da teoria do James Lang, que ele acredita que um estímulo provoca uma reação fisiológica e essa reação fisiológica provocaria uma emoção no cérebro. Já a teoria do Cannon Bard fala que um estímulo provocaria simultaneamente uma reação fisiológica e uma emoção. Já a teoria do Scarter-Seiger fala que um estímulo provocaria uma reação fisiológica e, consequentemente, uma cognição, que aí então geraria uma emoção. Como podemos ver, existem diversas teorias sobre como as emoções funcionam. Porém, todas elas acabam chegando a um consenso de que emoções são sempre geradas por algum fator externo. E isso é de grande importância para a gente poder reconhecer essas emoções. Atualmente, existem mais de 4.000 palavras que representam as emoções, porém uma questão é que quanto maior o número de emoções em um sistema, menos precisão algum programa ou algum sistema de reconhecimento dessas mesmas emoções seria. Por isso, é importante a gente definir um conjunto limitado, contendo, se possível, somente emoções básicas e de fácil identificação. Existem também representações gráficas de como as emoções funcionam, sendo uma delas a de Harimi et al., que utilizou de 2 dimensões. Uma delas seria a de ativação, que consiste no grau de intensidade da emoção, ou seja, o quanto ela altera o estado emocional do indivíduo ao comparar ele com o estado neutro. Já a valência consiste no julgamento das emoções, em positivo ou negativo. Já a irida adere uma terceira dimensão, que seria o domínio, que consiste na ideia de se a emoção controla o indivíduo ou o indivíduo controla a emoção. Porque existem emoções que controlariam mais do que outras e te tirariam mais do sério, por exemplo. Com isso, a gente pode concluir que algumas emoções provocam mais reações fisiológicas que as outras, porém não necessariamente é mais fácil de identificar essa emoção ou não. Bem, aqui a gente pode ver uma representação gráfica do esquema criado pelo Harimi et al., onde a gente pode ver emoções no gráfico comparando a questão da ativação e da valência. E nisso a gente pode ver desde a raiva até mesmo a tristeza e quando você está bem, tudo representado no gráfico. Bem, agora vamos falar um pouco sobre o reconhecimento de emoções através da voz. Primeiramente, a gente tem que entender que esse reconhecimento se dá ao processar um arquivo de áudio, onde a gente vai acabar identificando alterações nos sinais sonoros e assimilando alguma emoção. Essa assimilação só é possível por causa que a gente pode reconhecer algumas alterações fisiológicas na voz, apesar de que não tem regra, mas tem algumas características que alguns autores adotam e que a gente pode tentar usar de referência para encontrar, identificar e assimilar essas emoções. Bem, uma dessas características é o pitch, que é a altura, a frequência de um sinal sonoro. Um pitch alto pode ser assimilado a emoções de alta excitação. Outra característica é a energia, que consiste na intensidade sonora percebida, são os decibéis. Um alto valor de energia também pode significar emoções de alta excitação. Outro exemplo que nós trouxemos também foi as formantes, que consistem em picos de resposta em frequência de ressonância do trato vocal humano. Elas estão diretamente ligadas à fonética e à articulação. Bem, agora vamos falar um pouco sobre o que é o Speech Analytics. Bem, ele é um software que consegue analisar e identificar informações específicas, até emoções em um grande volume de falas entre pessoas de forma automática. Ou seja, ele consegue identificar emoções expressadas até mesmo por telefone, dentro de uma chamada, ou então em tempo real. Isso é muito legal. E ele trabalha com reconhecimento de fala. E esse reconhecimento de fala pode ser tanto oral quanto escrito. E pode permitir encontrar expressões ou palavras
assim como detecção de emoções positivas e negativas, tanto em tempo real como em gravações. E essa análise de fala acaba criando dados de voz, tendências de interação que podem ser muito úteis para melhorar serviços, reduzir custos e até mesmo aumentar a receita. Olá, eu sou a Ana Karen e agora eu vou dar continuidade ao que o Lucas estava explicando ali atrás, mas agora falando sobre os benefícios do Speech Analytics. E para começar isso, eu vou. Vou não, né? O primeiro benefício é melhorar a experiência do usuário, extraindo e analisando dados de áudio. Então, quando você extrai e analisa esses dados de áudio, você consegue detectar a emoção, o tom de estresse na voz de um usuário, de um cliente, o motivo da chamada, a satisfação ou insatisfação, os produtos que são mencionados e muitos outros. Então, essa ferramenta de análise de fala, ela também pode identificar se o cliente está ficando muito chateado, se ele está ficando frustrado. E os usuários, eles conseguem identificar rapidamente, né, as necessidades. Então, você consegue identificar as necessidades desses usuários, os desejos, as expectativas dele e avaliar como você resolve todos esses problemas. Outra coisa é que você consegue identificar oportunidades de venda. Então, você consegue, pela análise das interações, que hoje em dia você não tem interações só por chamada, né? Você tem interações por telefone, por chat, por e-mail. Então, você consegue, a partir de todas essas interações que você tem com seus usuários, e que são todos os dias, você consegue analisar oportunidades de venda, que são esse cross and upsell. E upsell. E aí, a partir disso, você consegue fazer coisas como, por exemplo, monitorar as expressões como quero saber sobre, estou interessado. E essas expressões, elas, com uma visão global, você consegue identificar os produtos, os serviços que estão tendo mais procura e ver isso por determinadas categorias de usuários. E você consegue fazer ofertas melhores para essas pessoas. Outra coisa é a poupança de custos. Bom, a análise de fala, ela consegue gerar um retorno bem grande de investimento para a empresa. Então, quando você consegue reduzir custos e aumentar a receita, basicamente. Então, a Contact Babel, ela listou coisas que você consegue melhorar nesse quesito em relação à análise de fala. Primeiro, a redução de pessoal da automação de monitoramento de chamadas e a verificação de conformidade. Então, você consegue reduzir o número de pessoas que vai estar lá e você consegue substituir isso por mensagens que sejam instantâneas ou, enfim. Eu vou falar disso um pouco mais para frente. Basicamente, você reduz pessoas, o que pode ser visto como uma vantagem para as empresas, mas, enfim, né? Pode ser discutido. O segundo é evitar multas e danos por incumprimento. Terceiro é a redução do volume de chamadas. E isso é porque você consegue entender por que os usuários estão ligando e você consegue agir de uma forma que você otimize o processo que está quebrado na sua organização. Por exemplo, seja ele no site, no marketing, na distribuição, enfim. E aí você vai ver o que está causando essas chamadas e você diminui o volume delas, porque você vai resolver o problema, né? O quarto é a redução no custo do retorno da chamada. Então a pessoa ligou, o problema não foi resolvido, ela vai e liga de novo. E aí você vai, a partir do momento que você melhora, né, você resolve o problema da primeira chamada, você não tem uma segunda. O quinto é evitar chamadas ao vivo. E isso é porque você consegue tratar melhor por IVR ou por autoatendimento em sites. É o que eu falei. Você vai reduzir o número de pessoas a partir disso. Que você vai ter mais atendimento IVR ou autoatendimento mesmo. O sexto é a redução do custo da garantia e monitoramento da qualidade. O sétimo é o menor custo por chamada. Enfim, a partir do momento que você tem tempos reduzidos e menos transferência, né, ficar transferindo uma chamada para outro setor e tal, você reduz o custo de chamada. E o sexto é a menor taxa de demissão, porque você consegue ter pessoas que fiquem mais tempo na sua empresa e você não precisa demitir pessoas por conta de erros, né? Nesse sentido, e aí você não vai gastar com recrutamento e treinamentos de novas pessoas, por exemplo.
O próximo benefício é melhorar a performance dos agentes. Então, a partir do momento que você identifica desvios de linguagem que eles ocorrem durante esses contatos, você consegue descobrir quais abordagens que agradam mais ou que desagradam. E isso tem muito valor para operação de venda, por exemplo, de cobrança, e você consegue identificar rapidamente qual a argumentação que está sendo bem sucedida e coloca isso dentro do treinamento dessas equipes. Então você consegue melhorar essa performance, você faz um script melhor para as pessoas que vão estar trabalhando ali dentro e reduz a taxa de erros e, enfim, coisas maravilhosas acontecem. Ou não. Você consegue monitorar. Desculpa. O próximo benefício é que você consegue monitorar a concorrência. E basicamente, né, essa é uma das principais aplicações da tecnologia, que você consegue acompanhar as citações das suas concorrentes e você consegue entender o que seus consumidores eles estão percebendo da sua concorrência e comparar o seu produto, por exemplo, se for um produto no caso, né? Você compara esse produto e vê o que eles estão achando melhor na concorrência, o que eles estão achando pior na concorrência. E você consegue fazer ofertas melhores para os seus clientes, consegue melhorar o seu produto. E essas interações, geralmente, elas são feitas por saque ou por contact center mesmo. E aí você vai avaliando a partir disso. Próximo benefício é identificar problemas de conformidade e risco. E isso é feito da forma que você pode marcar automaticamente, né, todas as chamadas em relação aos seus critérios de conformidade. Então você vai concentrar a equipe de conformidade nas chamadas de alto risco ou na de baixa qualidade de negócio. Então, assim, você identifica esses problemas e você vai categorizar eles entre prioridades. Então, enfim, você vai catalogar e vai colocar isso em algumas caixinhas e vai analisar isso de uma forma separada e identificando quais são os maiores problemas, quais são os menores, enfim. É basicamente isso. Outra coisa que você consegue fazer dentro disso é analisar possíveis violações individuais. Então, assim, você vai ouvir as chamadas, você vai identificar violações específicas e você consegue, a partir disso, contatar o agente ou fazer com que essas violações não que elas não ocorram mais. E aí, enfim, melhorar todo esse sistema. Tem um exemplo, né, por exemplo, no mercado de recuperação de ativos, que os agentes eles têm que ler um parágrafo que chama mini Miranda para as partes chamadas do sistema de mensagem de voz, né, e eles são obrigados a ler essa passagem. E quando eles não fazem, isso pode resultar em multas ou ações judiciais. Então, com o Speech Analytics, as empresas agora elas podem ouvir todas as chamadas para essa conformidade, elas podem agregar um dado para um ambiente analítico. Então, elas conseguem avaliar, né? Por exemplo, nesse caso, se as pessoas estão falando desse mini Miranda mesmo ou não. E, né, evitar um processinho aí é bom. E agora a gente vai passar para a parte dos 5 recursos que são essenciais de um Speech Analytics. Bom, o primeiro é a análise em tempo real. Então, para você usufruir melhor de uma solução, né, de análise de voz, é necessário que essa ferramenta ela tenha um sistema de monitoramento em tempo real. Então, você consegue extrair informações, insights durante as ligações, para você tomar decisões que são melhores. Isso, então, significa que um sistema ele tem que detectar imediatamente qualquer alteração ou desvio durante o atendimento. Então, você consegue evitar que isso aconteça ou melhorar ou reduzir, né, o problema no futuro dentro disso. Outra coisa é o segundo, né, que é a orientação para o operador. Então, a partir da análise em tempo real, você fez a análise em tempo real, você consegue ter uma melhoria de práticas, porque você vai montando um histórico disso. Então, o sistema ele vai dizer para a gente qual é a melhor saída. Enquanto ele está na chamada, o sistema vai dizendo para a gente qual é a melhor saída. E para você poder pensar no atendimento melhor, para você ter uma experiência melhor para o seu usuário, maximizar as oportunidades de venda, enfim. Então, por exemplo, se durante a ligação do usuário para um banco for detectado um possível caso de fraude, uma mensagem é enviada em tempo real, de forma automática para o agente, explicando qual o melhor procedimento para ele não colocar nem o usuário, nem a empresa em risco. E, né,
assim melhorando essa cadeia. O terceiro é a categorização automática de chamadas. Então, o sistema de Speech Analytics ele tem que ter a capacidade de analisar 100% das ligações e categorizar elas automaticamente, seguindo as regras de negócio da empresa. Então, com isso, o banco de dados ele fica organizado, né, e você consegue tomar algumas ações para efetuar as buscas de forma coletiva, que facilita a vida de todo mundo. E uma dica dentro disso é para aproveitar as melhores práticas da equipe para treinar os profissionais e alavancar os resultados da operação. Então você vai treinar, né, melhor os próximos agentes com base no que você já tem que foi feito e que funcionou. A quarta é a análise multicanal. E ela é a necessidade de interação que os clientes têm por diversos canais de comunicação, igual eu falei uma vez ali atrás. Hoje em dia as pessoas não querem só ligar, né? Elas vão conversar por chat, elas vão mandar, sei lá, algum e-mail, ou, enfim, alguns canais de comunicação que você tenha, né? Seja ele por social media também, enfim. Social media, nossa, eu falei muito inglês. Mídias sociais, né? Tipo, sei lá, Instagram. Pode ser considerado uma forma de canal de você avaliar. Então, todas essas capacidades que, juntas, elas formam uma única ferramenta, né? Que com o tempo de treinamento ela facilita bastante a gestão da operação. E, enfim. A próxima é o Speech to Text, que é basicamente a transcrição do diálogo em texto. E isso funciona por diversos motivos, porque você consegue montar um script, porque você colocar no banco de dados o seu texto é mais fácil de você conseguir analisar isso futuramente, então você consegue organizar isso de uma forma melhor para resolver os problemas em diversas situações. E agora, voltando no tempo quase, né, porque a nossa primeira apresentação ela foi sobre KPI. E agora a gente vem nessa apresentação de análise de emocional de voz, e a gente vê que o Speech Analytics ele pode melhorar a experiência dos KPIs. Então você consegue aprimorar os seus KPIs a partir disso. E é sobre isso que eu vou falar agora. Então, o primeiro KPI que a gente vai analisar é o tempo médio de handle. E o tempo médio de handle, ele se refere ao tempo que um agente atende a chamada até o tempo dele se desconectar. Então, é o tempo durante essa chamada. E ele é um dos KPIs que ele é mais analisado e utilizado dentro dos call centers porque ele refere diretamente à satisfação do consumidor, né? Então, por exemplo, se você analisa chamadas mais longas, elas podem significar um aumento de custos para o contact center, né? Mas, se você vê que elas têm uma justificativa, por exemplo, quando a gente, na chamada mais longa, ele está produzindo mais receita para a empresa, isso é uma coisa boa. Agora, às vezes as chamadas mais longas, elas são por conta da falta de conhecimento ou da falta de uma boa conversa que esse agente vai ter, né, com o consumidor, com o usuário, para resolver o problema dele. E a chamada mais longa porque ele não está preparado para lidar com aquele problema. Então, se você pega e analisa isso tudo, né, é um grande problema. Agora, da mesma forma que as chamadas mais longas elas podem ser algo ruim, as mais curtas elas podem indicar também que o agente ele não está tomando um tempo bom para lidar com aquela transação ou com aquele problema de uma forma correta a fim de resolver aquele problema, né? Então, às vezes ele não sabe o que fazer e a chamada é mais curta por isso. Às vezes ele tem que transferir e isso também é um outro problema. Enfim, isso vai ter um impacto direto na experiência do cliente. Então, o Speech Analytics ele também pode determinar se uma proliferação de chamadas com tempo curto ele é resultado de clientes chamando com solicitações simples ou transações que elas podem ser melhor atendidas por uma opção de autoatendimento. É uma das formas de se lidar com isso. Então, às vezes, a chamada mais curta ela tá sendo bem atendida, mas ela é uma coisa que pode ser resolvida com uma máquina e não com uma pessoa. O Speech Analytics ele também pode comparar as durações das chamadas atuais com as que ocorreram previamente e identificar os principais problemas e as razões para aquele problema não ter sido resolvido. Então, é basicamente isso, né, o KPI. Então, assim, você consegue identificar as causas, a raiz e determinar um tempo razoável para cada categoria de chamada. E aí você vai criando, né, esses indicadores.
Outra coisa é verificar e melhorar o nível de serviço. Então, essa métrica ela é crucial para você gerir de uma forma eficaz o call center e ter uma boa experiência com o seu cliente. E isso é feito definindo como a porcentagem de chamadas atendidas é feita em determinado número específico de segundos. Então, os gerentes do centro de chamadas, eles têm que garantir e acompanhar muito o KPI, esse tipo de KPI no call center, porque ele mede quão bem você deixa os seus clientes entrarem no seu contact center e como você lida para que eles saiam, né? Então, assim, eles chegaram muito bravos lá dentro, então o que você fez? E aí você vai analisar esse processo da emoção do cliente do começo ao fim da chamada, e aí você identifica o motivo da insatisfação do cliente, você consegue melhorar bastante dentro disso. Outra coisa é a resolução de primeira chamada. Eu já tinha falado disso antes, né? Mas agora dentro do KPI você consegue identificar as chamadas que estão sendo repetidas, né? E aí você consegue organizar isso de uma forma dentro de um indicador, né? A partir dos dados que você vai coletar dessas chamadas. E vai descobrir qual é o tipo de problema você está tendo para que aquela chamada se repita, qual é o problema do seu produto para que aquela chamada esteja sendo repetida. Ver se você consegue colocar uma mensagem automática ou um IVR, que você consegue reduzir o número de chamadas que estão tendo, porque às vezes esse é um problema simples que você não precisa resolver com uma chamada num agente. Então, é uma das coisas que você consegue fazer para o KPI. Outra coisa é a qualidade de contato, que é basicamente a qualidade de interação entre o agente e o cliente. Então, os gerentes do centro de atendimento, eles vão avaliar as chamadas, né, conforme essa interação entre agente e cliente, e ele vai verificar, né, se o agente ele saudou o cliente corretamente, o quão cortês ou profissional o agente foi durante a chamada, se o agente capturou os principais dados do cliente, se o cliente recebeu informações corretas e relevantes. Basicamente isso, vai ver se ele está seguindo as regras, se ele está seguindo o script, caso ele tenha que seguir o script, provavelmente vai ter, enfim. Ele vai avaliar essa qualidade de contato e vai ver o quão profissional esse agente está sendo. Outra coisa é o cumprimento ou melhoria do script, que eu já falei ali atrás, mas agora dentro de um KPI, ele, pela análise de voz, você consegue fornecer insights e garantir a conformidade do script. Então, especialmente em indústrias que têm uma regulamentação muito alta, o agente do call center ele tem que ser muito meticuloso para aderir o script aprovado quando ele está lidando com informações confidenciais. E aí você consegue utilizar uma solução de análise de fala, os gerentes podem ministrar a chamada para garantir que o agente siga corretamente o script e para que ele atue num alto nível mesmo, né? Outra coisa é o programa de treinamento efetivo. Você, a partir dos dados que são coletados, através dessa análise de fala, você pode utilizar eles para obter conclusões específicas sobre os sentimentos dos clientes e as ações que são necessárias para você tomar dentro da chamada. Então, você, quando for treinar, recrutar agentes, você consegue passar essas informações de uma forma melhor, né? Então, assim, o roteamento de clientes para o departamento certo é um dos principais fatores por trás da retenção de clientes. Então, você está mandando o cliente para outro departamento, isso e aquilo, então isso não é uma boa solução que você está tomando. E aí você consegue minimizar isso a partir desse programa de treinamento efetivo. Analisando isso tudo, né, a gente consegue observar que a gente tem um mundo bem competitivo, né? A gente tem um mundo bem competitivo e o futuro, ele não é necessariamente das empresas que estão falando mais alto. Então, quando a gente está falando de um mundo competitivo e capitalista, não são as empresas que gritam mais alto, que falam mais, que vão conseguir atrair os usuários e os clientes de fato. São aquelas que elas estão preocupadas em escutar as preocupações dos seus usuários, dos seus clientes, ver o que está deixando ele maluco, por que a net não tá dando uma internet direito, você vai avaliar isso direito, entendeu? E aí você vai ver por que ele tá saindo do seu serviço, por que ele não está gostando do seu atendimento. Enfim, é importante que você escute as pessoas no mundo de hoje. E não que você só tome decisões. Você precisa analisar essas decisões para que você mantenha uma fidelidade com aqueles usuários. E então, assim, é basicamente isso e a gente precisa pensar nessas questões no mundo atual e no mundo tecnológico
E a gente pode pensar que é meio bizarro, né? Que uma máquina analise melhor as nossas emoções, os nossos sentimentos do que uma pessoa. Mas, enfim, as pesquisas indicam que isso tem funcionado muito bem e que esses call centers têm tido resultados ótimos. Então, talvez seja o futuro, né? Não sabemos. Olá, meu nome é Paula e eu vou falar um pouco sobre como essa metodologia de análise emocional por voz é aplicável dentro do design, como ela é usada dentro do design. A análise emocional por voz é uma forma excelente de otimizar o atendimento aos clientes e ela é usada em diversas áreas que dependem de uma boa experiência do usuário. E o design, como conhecido, ela é uma dessas áreas que precisa dos clientes e usuários tem uma boa experiência para classificar o seu produto ou serviço como bom ou ruim. Claramente. Designers do mundo todo utilizam da análise de voz para ajudar nessa interação com seus clientes e usuários. Esse método ele permite que o designer tenha essas informações valiosas sobre a satisfação do consumidor. Isso leva o projeto muito mais além. Quando o designer identifica esses desagrados dentro do processo de produção ou dentro do processo de atendimento ao cliente e que seriam indetectáveis, assim, de início, de cara. E assim, o processo de elaboração do produto ou serviço vai ser muito enriquecido e pode ser muito melhorado. Assim, porque o designer consegue estudar melhor também sua equipe de atendimento, com a forma de atendimento que está sendo feita, ou até a maneira como o produto ou o serviço está sendo elaborada, onde que o consumidor está sendo insatisfeito de uma forma implícita, sem demonstrar isso claramente. E aí consegue implementar essas ações corretivas e aí melhorar muito mais também o engajamento e toda a experiência do usuário em geral. E melhorando assim também o relacionamento com o consumidor. E além disso, esse recurso, ele te fornece um olhar em uma outra perspectiva que é muito necessária, que seria a identificação dos pontos fortes dessa operação toda. E sem ter essa necessidade de analisar cada contato, cada coisa individualmente. Assim, reduzindo o trabalho de analisar exaustivamente, né, casos específicos, com esse intuito de chegar à conclusão de que estaria causando problemas dentro do processo ou dentro da experiência do design. E também identificar as coisas boas que estão sendo feitas, as coisas positivas e continuar com isso, tendo um reforço nessa área. E isso é extremamente importante e muito essencial, já que qualquer forma de atendimento pode ser extremamente exaustiva, e eu botei aqui do lado uma imagem para ilustrar a forma de como, às vezes, o atendimento por telefone pode ser exaustiva tanto para o cliente quanto para o atendente. E essa identificação de emoções pode ajudar bastante nos dois lados, dentro da área do design. Muito obrigada pela atenção. Oi, pessoal. Meu nome é Gabriela. E, bom, primeiramente, para que essa análise de voz aconteça, são necessários alguns softwares desenvolvidos com essa finalidade, que é analisar a voz falada. Então, para começar, a gente trouxe aqui dois softwares, o Beyond Verbal e o Talkdesk. O Beyond Verbal é um sistema de detecção de emoções que analisa não o significado das palavras, mas a entonação da voz, porque dessa forma é possível extrair o sentimento da pessoa que está falando. Ele pode ser aplicado em áudios, vídeos e etc. E uma das análises mais conhecidas é a entrevista do Steve Jobs para a D8 Conference, e aqui nessa tela a gente consegue ver algumas das emoções detectadas em diferentes partes da fala dele. Já o Talkdesk é um software de Speech Analytics muito utilizado por empresas de telecomunicação, porque ele transcreve as falas da chamada e analisa o sentimento presente em cada trecho da fala. E esses são alguns softwares que são utilizados em diversos casos na aplicação do design. O campo da experiência do usuário é um dos que mais utilizam essa técnica atualmente, e aqui a gente vai ver um exemplo de uma empresa líder no setor de serviços financeiros que usou dessa técnica na experiência do usuário. Essa é uma empresa de grande porte, com cerca de 3.000 funcionários, e ela identificou clientes com risco de cancelamento através do sistema de análise de voz.
Isso foi possível por causa de uma inspeção de contas perdidas previamente e os padrões de voz durante a ligação que indicavam essa tendência ao cancelamento. Então, a partir dessa inspeção, os comportamentos semelhantes aos padrões descobertos foram identificados como clientes com potencial de cancelamento, e daí eles foram direcionados a um novo processo de atendimento que evitasse esse possível cancelamento. Essa mudança na empresa fez com que em só 3 meses eles previssem o cancelamento de 600 clientes, deixando de perder o equivalente a 1,7 milhão de dólares. Isso nos mostra o quão importante é aprimorar a experiência do usuário, trazendo benefícios tanto para a empresa quanto para os próprios usuários. Muito obrigada pela atenção.